Um dos maiores eventos multiesportivo reconhecido a nível internacional, normalmente realizado uma vez a cada 4 anos, que envolve atletas de alto rendimento dos mais diversos países dispersos pelo mundo todo. E aí, você já faz ideia do que eu estou falando? Se você pensou nos Jogos Olímpicos, está no caminho certo. Mas hoje, o destaque desse vídeo será especialmente para as Paralimpíadas. Pessoas com deficiência, tradicionalmente discriminadas pela sociedade, têm nas Paralimpíadas uma oportunidade de revelar para todos o seu valor como atleta e cidadão. Atualmente, o Brasil é destaque mundial, considerado uma potência na competição e vive o seu melhor desempenho de todos os tempos, exibido na edição de Tóquio 2020. Convido você, fã de esportes ou não, a desfrutar dos ingressos na primeira fila, reservados para conhecer um pouco mais sobre os Jogos Paralímpicos. Meu nome é Jéssica Borges e eu sou integrante do Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. Esse vídeo foi elaborado para o projeto coletivo de apresentação de seminários individuais do PET Farmácia FPR. Além disso, gostaria de aproveitar para expressar meus agradecimentos ao Ministério da Educação, responsável por financiar o programa, à Universidade Federal do Paraná, por sediá-lo, e ao PET Farmácia FPR, pela oportunidade. Esta apresentação está dividida basicamente em 4 tópicos distintos. Primeiramente, vou abordar um pouco sobre o histórico dos Jogos Paralímpicos e como tudo começou. Em seguida, apresentarei particularidades da competição, que incluem os critérios de classificação funcional dos atletas e as deficiências elegíveis. Logo depois, falarei um pouco sobre algumas modalidades paralímpicas e atletas nacionais de destaque. Por fim, gostaria de trazer uma reflexão sobre a valorização e o reconhecimento dos Jogos Paralímpicos, a partir da inclusão das pessoas portadoras de deficiência. O primeiro tópico é o histórico das Paralimpíadas. Tudo começou em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando surgiram as primeiras modalidades esportivas adaptadas para pessoas com deficiência física, com o propósito de reabilitar o grande número de soldados que foram feridos em combates. O que viria a ser considerada como a primeira edição das Paralimpíadas ocorreu nesse ano, enquanto aconteciam os Jogos Olímpicos de Londres. A competição em cadeiras de rodas de tiro com arco foi organizada pelo médico Ludwig Guttmann, a qual chamou de Jogos de Stoke Mandeville. Os primeiros Jogos Paralímpicos sobre esse nome e como conhecemos atualmente se estabeleceram somente em 1960, em Roma, com 400 atletas inscritos de 23 países. Em um comparativo, nas Paralimpíadas do Rio 2016, competiram cerca de 4.300 atletas oriundos de 176 países distintos. Dessa forma, seguimos para o segundo tópico, particularidades da competição. Nas Paralimpíadas, a estruturação para a competição em todas as modalidades é promovida pela classificação funcional dos atletas. De acordo com o Comitê Paralímpico Internacional, a classificação é a base do movimento paralímpico. É ela que determina quais atletas são elegíveis para competir em um esporte e como eles devem ser agrupados para a competição. Sendo assim, a classificação funcional tem 2 objetivos primordiais. O primeiro é definir a elegibilidade de um atleta e o segundo é agrupá-los igualmente a fim de competir entre si. Como diferentes esportes requerem diferentes habilidades, vale ressaltar que cada esporte possui uma classificação funcional própria. Por exemplo, uma deficiência em um braço afeta o desempenho em uma prova de corrida em um menor grau do que em uma prova de natação. Sendo assim, os atletas paralímpicos são agrupados pelo grau de limitação da atividade decorrente do seu comprometimento, e para isso é necessário que atendam ao critério de elegibilidade, e dessa forma possuam a requisição mínima de deficiência para competir naquela modalidade. Exemplos de critérios de comprometimento mínimo incluem a altura máxima definida para atletas com baixa estatura,
ou um nível de amputação definido para atletas com deficiência de membro. Já uma vez que tenha sido avaliado se um atleta atende aos critérios de elegibilidade, eles são agrupados de acordo com o nível de limitação nas classes esportivas. Assim, em uma mesma classe funcional, podem ter atletas com diferentes tipos de deficiências que acabam afetando o desempenho esportivo de forma semelhante. Ao todo, existem 10 tipos diferentes de deficiência considerada elegíveis nos Jogos Paralímpicos, que podem ser frequentemente divididas em 3 grupos: deficiência física, visual e intelectual. A deficiência física compreende a potência muscular e amplitude de movimento prejudicada, deficiência e diferença nos membros, hipertonia, ataxia, atetose e baixa estrutura. Já a deficiência visual pode ser decorrente da retinite pigmentosa e retinopatia diabética. E vale ressaltar que a deficiência intelectual, para ser considerada elegível, deve se apresentar antes dos 18 anos de idade. Assim, seguimos para o tópico 3, modalidades paralímpicas. Cada modalidade esportiva tem a sua própria estrutura de classificação, englobando siglas que referenciam os esportes ou as deficiências e números que indicam o grau de comprometimento dos atletas. Ao todo, a última edição de Tóquio 2020 contou com 22 modalidades paralímpicas, que por sua vez se dividem em provas específicas, delimitadas pelo gênero, peso, distância, dentre outros requisitos. Entre as modalidades esportivas, eu destaco 6. O atletismo, considerado o carro-chefe do Brasil nas Paralimpíadas, representa o esporte onde o país tradicionalmente conquista mais medalhas. Em eventos de corrida e salto existem 20 classes funcionais, e no geral são nomeadas com a inicial F de field, para provas de campo, e T de track, para corridas e saltos. O halterofilismo, por sua vez, em contradição com o atletismo que possui tantas classes funcionais para abrangerem todas aquelas deficiências elegíveis, possui apenas uma classificação que se dá por meio do peso. A natação está presente nos Jogos Olímpicos desde 1960, quando aconteceu a primeira edição, e suas classes são divididas em S, para estilo livre, costas e borboleta, SB para nado de peito e SM para eventos medley. Já o futebol de 5 só entrou para o programa dos Jogos Paralímpicos em Atenas 2004, e o Brasil é até hoje o único campeão, consagrando o 5º título na última edição de Tóquio 2020 nessa modalidade. São elegíveis apenas cegos totais B1 para as posições de linha, já os goleiros têm a visão normal. Dentre todas as modalidades, 2 delas são exclusivas das Paralimpíadas, o goalball e a boccia. O goalball é um esporte desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual, enquanto na boccia os atletas paralímpicos são pessoas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. A classificação nesse esporte varia de acordo com o grau de comprometimento motor e a necessidade ou não de auxílio. Dentre todos os paratletas que já competiram ou competem nos Jogos Paralímpicos, elenco aqui 4 deles que foram destaques nas suas modalidades. Daniel Dias, de 33 anos, é o maior medalhista paralímpico do mundo e nadador brasileiro de todos os tempos. Dono de 14 medalhas de ouro, ele vai se aposentar após os Jogos de Tóquio, mas não deixe de passar o bastão para outro fenômeno das piscinas, Gabriel Bandeira, de 21 anos, que conquistou o primeiro ouro brasileiro em Tóquio. Petrúcio Ferreira, o Bolt das Paralimpíadas. O paratleta mais rápido do mundo já estreou na competição de Tóquio, batendo o recorde paralímpico ao completar a prova em 10 segundos e 33 milésimos de segundos e conquistar a medalha de ouro nos 100 metros rasos da categoria T47, para esportistas com membro superior amputado. A semelhança com o jamaicano Usain Bolt não está apenas na comemoração. As conquistas no esporte também são equivalentes. Elizabeth Gomes, que faturou o ouro na prova de lançamento de disco categoria F53, prova para atleta que compete em cadeira, e também faturou o título de destaque do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, após quebrar 2 vezes o recorde mundial na modalidade aos 56 anos.
Antônio Tenório é considerado o maior judoca paralímpico da história. Ele conquistou as 4 medalhas de ouro do Brasil na modalidade. Os Jogos de Tóquio marcam a 7ª edição do atleta, depois de 6 edições e 6 medalhas conquistadas. Mas e aí? Agora eu pergunto para você. Você já conhecia algum desses atletas? Você tem noção do desempenho dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas? O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 7º lugar geral, sendo que das 20 modalidades em que o país esteve presente, 14 delas foram medalhistas. Com 72 medalhas ao todo, o Brasil iguala o seu melhor desempenho histórico registrado nas Paralimpíadas de Rio 2016, sendo que as 22 medalhas de ouro foram recorde, um feito inédito. Mas se o Brasil é tão bem representado nas Paralimpíadas, por que nós sabemos tão pouco a respeito? Dessa forma, entramos no tópico 4, valorização e reconhecimento. Segundo Guilherme Costa, atleta tenista, os brasileiros precisam abraçar o esporte paralímpico e ver que tem muito mais o que notar. Quando se trata da inclusão em as Paralimpíadas, deve-se levar em consideração que atualmente cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, ou seja, 15% da população global, tem algum tipo de deficiência documentada. Mas mesmo assim, apesar desses números, a discriminação permeia quase todos os níveis da sociedade. Nesse cenário, surge a campanha We the 15, ação feita em conjunto com a organização dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que busca dar enfoque aos 15% da população mundial com alguma deficiência. A luta pela igualdade e a inclusão da pessoa com deficiência é o tema central da campanha e foi levantada, trazida com maior visibilidade nessa última edição das Paralimpíadas. Ficou interessado pelo assunto e quer saber mais? Não deixe de consultar as referências que foram utilizadas para essa apresentação. A primeira delas, História, um novo caminho para os feridos da Segunda Guerra, trata um pouco sobre o histórico das Paralimpíadas e como esse processo foi importante na reabilitação de soldados feridos. A terceira, Modalidades, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, descreve detalhadamente as 22 modalidades paralímpicas e as classes esportivas que cada uma delas contempla. A quarta referência utilizada foram 10 atletas paralímpicos brasileiros que você precisa conhecer. Aqui tem um breve resumo sobre 10 atletas que foram destaque nas Paralimpíadas por suas histórias e feitos, e um pouco mais sobre a vida de cada um deles. As duas últimas referências tratam da inclusão no contexto do evento esportivo das Paralimpíadas, sendo a primeira delas uma matéria do G1 Globo, em que atletas explicam por que a superação não resume as suas histórias, enquanto a última referência é o site oficial do movimento que foi anteriormente citado. Aqui eu trago as referências dos vídeos que foram utilizados na construção dessa apresentação. São eles: Como surgiu a Paralimpíada, Rumo a Tóquio 2020, Vem aí Olimpíadas de Tóquio, Tóquio 2020, a chama olímpica é mais do que uma lenda. Muito obrigada pela atenção. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo meu e-mail, que é jessicacpborges@gmail.com. Finalmente, apaga-se a chama da pira olímpica, mas mantém-se eterna a mensagem de superação, humanismo e diversidade tão bem proporcionada pelos Jogos Paralímpicos. Agora é só esperar. Paris é logo ali.